importante, aí relacionado ao bioma pampa, pensar que o avanço do processo da soja dentro do bioma pampa, ele vem também se estruturando, né? E quais são as perspectivas da União Europeia e da sua organização para pensar essa diminuição. A outra, a Bíblia, os povos tradicionais presentes na mesa, nós viemos construindo a possibilidade das alianças. Nós, povos tradicionais de matriz africana, temos um sistema alimentar tradicional e estamos localizados boa parte no perímetro urbano e precisamos de insumos que são dos nossos parentes e irmãos que estão no perímetro rural. E destaco o bode, que é um animal que provoca as relações na caatinga, no cerrado, que é base do nosso sistema alimentar e que para esses povos ele vai chegando em alto custo, e as políticas de vigilância sanitária e as políticas municipais de destruir mercados públicos, feiras públicas, nos afasta cada vez mais e introduz diversos atravessadores, né? Então, quais são as possibilidades? A gente vem construindo com o governo brasileiro, junto com o Conselho de Segurança Alimentar, a rota do bode, já pensando essas alianças, né? Mas eu acredito que essa mesa, para a COP30, tem que pensar essas alianças entre quem produz uma alimentação saudável e sistemas alimentares para a COP30 entre os povos em diferentes lugares. Obrigada. Rapidamente, queria fazer uma notação e pergunta para o Dinaman, que nessa encruzilhada, né, da floresta versus outros biomas, né, ele citou claramente a importância do cerrado, da caatinga, com suas questões próprias, também remeteu à questão da definição de floresta da fauna, né? Especificamente, queria chamar a atenção para um elemento que está relacionado a isso, que é a questão das monoculturas de árvores, né? As plantações de árvores, as monoculturas de árvores não são florestas, né? Elas simplesmente são uma outra declinação da forma de atuação do capital para impor outro tipo de monocultura em cima desses territórios. Então, eu acho que seria interessante, e aí eu pergunto para o Dinaman se e como nessa encruzilhada entra também a questão das monoculturas de árvores, né? É uma outra coisa, em termos mais gerais, que eu ia chamar a atenção para a reflexão, é sobre a noção de bem comum e bens comuns, né? O que me parece que esses grandes funções que os povos indígenas tradicionais desempenham com relação ao clima são bens comuns, porque o carbono tem que ser uma mercadoria, né? Então, também queria ouvir alguma reflexão, alguma posição sobre a questão da mercantilização do carbono, isso não é uma ameaça muito séria à questão do bem comum e às ameaças climáticas. Obrigado. Fazer aqui uma reflexão, mas é uma denúncia de que eu sou geraizeiro, meu nome é Adair, sou conhecido por Dezão Geraizeiro, sou ali do território Geraizeiro, de várias cancelas. Eu trouxe aqui um protocolo de consulta de uma das comunidades, né, do Lamarão, para apresentar para vocês o protocolo de consulta. E quero denunciar que o governo Zema não respeita o nosso protocolo de consulta e permite o licenciamento ambiental para degradar o meio ambiente, o cerrado, derrubando árvores protegidas por lei, em troca de alguns benefícios que as empresas prestam para o Parque Estadual de Gromobol, que é outro violador
construindo com as empresas um plano de manejo do parque sem consultar os povos tradicionais geraizeiros e quem impor um diagnóstico de construção desse plano de manejo sem respeitar o tempo da comunidade. A outra coisa é que eles estão permitindo plantadores de eucalipto e plantadores de café a destruição dos piquezeiros, dos articum, de todas as frutas do cerrado que estão sendo enterradas, né? E uma empresa paga R$400 por um pé de piqui. E isso vai para o governo que degrada o meio ambiente. A Lei 21.147 é uma política de Estado que está sendo desrespeitada pelo governador Zema através dos órgãos de licenciamento ambiental. A SEMAD não comunica com a SUPRAM não comunica com o IER, e eles fazem barganha nos licenciamentos através de taxas e que não consulta os povos atingidos pelos empreendimentos de monocultivo de eucalipto e nem mineração. Estão dando licença aonde tem comunidades certificadas, e as comunidades certificadas estão em fase de regularização fundiária do território, e mesmo assim eles emitem licença, aonde que a empresa destrói cemitério das comunidades, comprovadamente, e ninguém faz nada para impedir os empreendimentos quando as comunidades manifestam a presença delas. Ontem chegou para mim aqui uma placa do Geraizeiro foi arrancada e colocaram uma placa do grupo Newton Cardoso no lugar que a comunidade aonde eles destruíram e o povo está recuperando, e eles querem continuar usando o nosso território como reserva legal, usar as áreas das comunidades geraizeiro como reserva legal, proibindo elas de acessar, desrespeitando, né, violando o direito. Isso é um crime de racismo contra o nosso povo geraizeiro e contra o meio ambiente, porque eles destroem um lugar e aonde as comunidades estão, eles colocam como reserva. E isso é cometido pelo deputado federal, Newton Cardoso. Nós não podemos deixar que criminosos continuem usurpando os direitos das comunidades, violando as leis sem ser punidos. Né? O Ministério Público sabe disso, as autoridades todas sabem disso, que eles estão cometendo crime, mas ninguém proíbe os criminosos. Então a gente está numa região que tem muitos fora da lei e que a lei não é respeitada. Nós temos várias legislações que podiam proteger os piquezeiros, o cerrado, como a lei do próprio mas ela não é respeitada. As leis não são respeitadas em Minas, principalmente pelo governador Zema, né, e suas instituições. Obrigado. Eu aqui, André Xé, ao lado da BR-040. O que existia? A BR-040 não era asfaltada, chão batido. E o que eu via? Um caminhão atrás do outro, levando lotados de alimentos, feijão, arroz, mandioca, para alimentar o povo lá da capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Passaram-se 50 anos e o Manelzão me dizia: Frei Gilvander, o que eu estou vendo agora? Não apenas uma fila de caminhão, mas uma fila de carretas lotadas, não de alimentos, mas de carvão, levando o nosso cerrado, floresta, que foi matado, sacrificado, indo lá para pertinho de Belo Horizonte, levando carvão, não para matar a fome do povo, mas para matar a fome das caldeiras da siderúrgica. Então, Frei Gilvander, matar o cerrado é aproximar o apocalipse de nós. Então a pergunta, minha querida irmã lá da Alemanha, o povo brasileiro precisa saber. Nós já sabemos aqui no Brasil que esse projeto capitalista
de tal do agronegócio, através das monoculturas, não paga imposto no Brasil. Nos últimos 27 anos, 7 bilhões de reais que essas empresas de commodities não pagaram ICMS, são isentas por causa da famigerada Lei Candir. Então a pergunta é o seguinte: o que a Alemanha, o povo alemão, o povo europeu faz com essa soja que é importada no Brasil? O povo alemão e o povo europeu come essa soja ou transforma ela em óleo e cozinha para comida, ou o que faz com essa soja? Alimenta os gatos, cachorro, vaca, o quê? Conta aqui para nós, por favor, que o povo brasileiro precisa saber disso. Obrigado. Construíram quilombos e quilombolas pro sistema escravista derrubar. Eia, a rainha Ginga Teresa, a Quatuni Dandara. A rainha Ginga Teresa, a Quatuni Dandara. Resistência, liberdade conquistar. Resistência, liberdade conquistar. Luísa Marim, na revolta malê.